Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos responder a pergunta da Miralda Heller. A Miralda pergunta o seguinte: pastor, na sua opinião, você faria um casamento misto? Sim ou não? Bom, primeiro eu vou dar então a minha opinião para você, Miralda. Eu quero te agradecer por sua pergunta e dizer o seguinte: a minha opinião, eu sou totalmente contra o que você chama de casamento misto, que eu quero crer que seja o casamento entre pessoas de religiões diferentes. Então eu sou totalmente contra, até porque a Bíblia também é contra esse tipo de casamento. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16, ele diz textualmente o seguinte: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus. Esse é o principal versículo defendido pelas pessoas que é contra o casamento misto, o casamento de pessoas de religiões diferentes. Mas não quero ficar só com o apóstolo Paulo, não. Eu quero ir um pouco mais longe. Lá em Gênesis 24, versículo 2 a 4, quando Abraão pega o seu principal servo, o gerente das suas coisas, chamado Eliezer, ele manda que Eliezer vai buscar uma noiva, uma esposa para Isaque. E olha o que ele disse. Disse Abraão ao seu servo: eu quero que você jure pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Quando Abraão deu essa ordem ao seu servo Eliezer, na verdade o que Abraão estava fazendo era pedindo a Eliezer que ele não gostaria que o seu filho Isaque se misturasse com as filhas dos povos, ou seja, com religiões diferentes. Ele queria uma noiva, uma esposa para Isaque que fosse da sua mesma linhagem religiosa, por isso ele pede que fosse até a sua parentela. Vejamos também o que aconteceu lá em Jerusalém. Jerusalém havia sido destruído e agora Neemias e Esdras vai até Jerusalém. Neemias reconstrói a cidade de Jerusalém e Esdras se torna o sacerdote da Nova Jerusalém. E olha o que ele diz para o povo quando ele chama o povo para fazer um juramento de voltar os seus pensamentos para o Senhor. Esdras 9, versículo 12, ele diz o seguinte: agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, ou seja, aos filhos do povo da terra, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, para que vocês sejam fortes e comam o bem da terra, e deixe herança para a sua posteridade para sempre. E ainda, o Neemias, se tornando governador daquela Jerusalém reconstruída, ele também faz a mesma coisa com o povo. E ele diz o seguinte para o povo, lá em Neemias, capítulo 13, versículo 25 ao 27. Não dareis mais as vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais as filhas do povo para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não foi assim que pecou Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Veja bem, nesses dois textos nós vemos um contexto bastante familiar aqui. Neemias e Esdras está falando para um povo que havia sido derrotado, a maioria levado cativo, o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor por falta de conhecer a palavra de Deus. E de repente Neemias vem e começa então a ler a palavra de Deus para eles novamente e chama eles para um novo concerto com Deus. E nesse concerto ele pede, olha, não casem mais as filhas ou os filhos de Israel com os povos vizinhos, com os povos que estão aí na terra, para que vocês possam ser fortes, para que vocês possam deixar posteridade para os seus filhos. E se nós quiséssemos nos alongar aqui, teríamos vários outros textos da Bíblia para falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre mais um, que está lá em Provérbios 22, versículo 6,
e que Salomão deixa com muita clareza o seguinte: ensinai a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando estiver velho, não vai se desviar dele. Num casamento misto, ou seja, num casamento de pessoas de religiões diferentes, quem vai ensinar o caminho certo? Quem vai ensinar o caminho que a criança deve andar? Portanto, a minha opinião como pastor é que casamento misto, ou seja, casamento entre religiões diferentes, não deve haver, não deve acontecer. Entretanto, você me pergunta também se eu celebraria esse tipo de casamento. Sim, eu celebraria sim esse tipo de casamento. Parece incongruência, mas não é. Aliás, eu já celebrei alguns casamentos chamados mistos, né? E até já celebrei também casamento de pessoas de religiões totalmente diferentes da que eu pratico e professo. Por que eu faço isso? Porque eu creio que as pessoas, quando vêm até nós para buscar uma bênção para o seu casamento, é porque eles já têm temor do Senhor, eles têm temor a Deus. E às vezes essas pessoas que fazem isso, nesse chamado casamento misto que você fala, às vezes essas pessoas fazem isso, por quê? Porque elas não têm conhecimento, elas não tiveram instrução, e às vezes até por falta de fé, que o Senhor pode dar coisa melhor. Por isso, como líder religioso, eu faço sim, porque quando essas pessoas me procuram para fazer esse casamento, primeiro é porque eles já temem a Deus de alguma forma. E o nosso Deus é um Deus de amor. E quando Deus chamou Abraão, lá no passado, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, ele diz: "Sê tu uma bênção". Portanto, nós, como filhos de Abraão, por herança, nós temos que ser bênção por onde nós estamos, por onde nós passarmos. Portanto, eu celebro a bênção, eu abençoo sim qualquer tipo de casamento, até porque o casamento é um momento espetacular, é uma oportunidade ímpar de nós podermos também falarmos do grande amor de Deus pela humanidade. Essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Muito bem, meus amigos, você que acabou de assistir esse lindo vídeo aí, essa resposta nossa, se você gostou dele, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveite também o seguinte, tá vendo aí no rodapé o nosso e-mail? Você tem alguma pergunta a fazer? Aproveite, faça a sua pergunta, nós estaremos aqui toda semana, toda segunda-feira. Eu espero a sua pergunta, espero o seu compartilhamento e até a próxima, se Deus quiser.